Ainda mal havia despontado o primeiro raio de sol e já se podia sentir a montanha acordando sob o manto da alvorada. Henrique estava ali, à beira do conhecido e do desconhecido, com o coração pulsando em ritmo acelerado. Os Alpes, gigantes silenciosos e imponentes, erguiam-se à sua frente como guardiões de segredos milenares, sussurrando promessas de revelações que apenas os verdadeiramente destemidos poderiam desvendar. Desde o momento em que pisara pela primeira vez nessas terras gélidas, Henrique sentira uma ligação inexplicável com essa vastidão gelada. Contudo, desta vez, era diferente. Havia uma inquietação em seu peito, um conflito interno que apenas aquelas altitudes nebulosas poderiam apaziguar. Um mistério pairava no ar rarefeito, tão palpável quanto o eco distante de um trovão, prometendo verdades ocultas nas sombras das colossais paredes de gelo. O acampamento base fervilhava com a energia nervosa de outros aventureiros se preparando para a escalada. O ranger dos grampos na neve, o metal frio dos mosquetões tilintando e vozes misturadas compondo uma melodia de expectativa. Em meio a eles, Henrique destacava-se, não apenas por sua determinação, mas pela lembrança daquela enigmática cabra das montanhas, uma figura tão mítica quanto real que o havia acompanhado como um fantasma silencioso em sua última jornada. A cabra era mais do que um animal, era um enigma. Sua presença constante e esfíngica o desafiava a olhar além das aparências. Havia algo ancestral em seu olhar, algo que parecia conhecer os segredos mais profundos da montanha, e talvez os dele também. Enquanto Henrique se preparava para a ascensão, o cenário à sua volta se revelava em detalhes vívidos. O branco ofuscante da neve sob a luz nascente, as sombras azuis profundas nos vales e o cheiro cortante do ar fresco misturado com o mineral das rochas. Cada elemento parecia conspirar para criar uma atmosfera carregada de mistério e promessa. Com uma última verificação de seu equipamento, Henrique respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar gélido e vibrante. Mas sua mente estava longe, já se ocupando das infinitas possibilidades que o aguardavam. A pergunta que o atormentava era simples, mas profunda. Quais segredos os altos picos e vales ocultos dos Alpes guardavam para ele desta vez? Enquanto ele dava o primeiro passo em direção à trilha traiçoeira, uma rajada de vento trouxe consigo o som distante de um trovão, como uma advertência velada sobre os desafios que viriam. No entanto, foi o vislumbre fugaz de uma sombra ágil nas rochas. A cabra, talvez, que fez seu coração saltar, como se lhe dissesse que ele estava no caminho certo, ou que ele estava prestes a se perder ainda mais. Henrique sabia que estava à beira de algo monumental, uma revelação que mudaria tudo. A montanha chamava por ele de uma maneira que não podia mais ignorar, entrelaçando destino e mistério em uma dança irresistível. Mas o que ela revelaria? E mais importante, ele estava realmente pronto para saber? A vastidão dos Alpes se desenrolava à frente de Henrique como um desafio insuperável, com seus picos cobertos de neve reluzindo sob a pálida luz do sol de inverno. O vento cortante sibilava entre as rochas, trazendo consigo o cheiro familiar e intimidador do gelo. Para muitos, aquela era uma cena de tirar o fôlego. Para Henrique, um alpinista veterano, era uma lembrança esmagadora de suas tentativas anteriores fracassadas. Henrique havia escalado montanhas ao redor do mundo, mas aquela em particular sempre escapou de seu domínio, frustrando todas as suas tentativas. Ele permanecia ali no sopé, encarando sua velha inimiga com um misto de reverência e frustração crescente. Nos últimos anos, essa escalada tornou-se mais do que um objetivo esportivo. Era um campo de batalha pessoal, uma prova final contra as limitações que o tempo insistia em lhe impor. "É hora de aceitar a derrota", ele murmurou, sua voz desaparecendo no vento. O eco de suas palavras ofereceu tanto consolo quanto condenação. Henrique havia prometido a si mesmo que, caso falhasse novamente, seria sua última tentativa. Apesar de sua destreza e experiência, ele sabia que a montanha não oferecia concessões à fragilidade humana. Conforme caminhava lentamente pela base da montanha, cada passo na neve profunda parecia afundá-lo um pouco mais em suas próprias dúvidas. Olhando para o céu cinzento, onde nuvens pesadas ameaçavam mais neve, ele suspirou profundamente.
A vontade de desistir era como um peso no peito, apertando a cada momento de hesitação. Diante do memorial dos alpinistas perdidos, um lembrete sombrio dos riscos inerentes àquela ascensão, Henrique tirou as luvas e tocou uma das placas, sentindo o frio penetrar em sua pele. Talvez eu devesse me juntar a vocês, pensou. Uma ideia que lhe trouxe tanto paz quanto tristeza. No entanto, algo dentro dele resistia à ideia de desistir completamente. Era uma centelha de teimosia, uma chama que teimava em não se apagar totalmente, mesmo sob o peso da dúvida e do fracasso. Quando Henrique se virou para se afastar, sentiu uma inexplicável presença. Seus olhos captaram um movimento no limite da clareira. Uma cabra, sozinha, equilibrando-se com destreza em uma crista estreita. Seus olhos profundos encontraram os de Henrique por um momento, e ele sentiu uma conexão inexplicável com o animal, como se a cabra compreendesse suas lutas internas. A cabra não se moveu, permanecendo imóvel, desafiando a gravidade e os medos que ele próprio carregava. Havia algo hipnótico naquela presença, uma serenidade que fez Henrique reconsiderar sua decisão. Talvez, de forma inexplicável, a própria montanha estivesse enviando um sinal, uma mensagem silenciosa de que nem tudo estava perdido. Com um último olhar para a cabra e o trecho intocado de neve à sua frente, Henrique sentiu que sua história com a montanha ainda não havia terminado. A visão da cabra permaneceu gravada na mente de Henrique enquanto ele se afastava do sopé da montanha, cada passo reverberando em um turbilhão de pensamentos e emoções. O encontro parecia quase místico, como se a cabra fosse uma guardiã silenciosa, oferecendo-lhe um desafio final ou talvez um presente de sabedoria. De volta ao acampamento base, Henrique se encontrou cercado por um silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo som do vento e o estalar da neve sob suas botas. A época do ano afastava a maioria dos aventureiros, deixando o local desolado, com tendas vazias e trilhas congeladas, espelhando o isolamento interno que ele sentia. Instalado em uma pedra lisa com vista para sua inimiga coberta de neve, ele revisitou lembranças de suas tentativas passadas. Cada fracasso carregava reveses e lições duramente aprendidas. Ele ponderou sobre tudo o que sacrificara em nome desse sonho: tempo, energia e até mesmo relacionamentos. Perguntou-se se sua busca era impulsionada por paixão genuína ou por uma necessidade obstinada de provar algo a si mesmo. Contudo, a visão da cabra, com seu olhar tranquilo e inabalável, desafiava essa linha de pensamento. Havia uma serenidade e confiança naquele animal que Henrique não podia ignorar. Sua presença despertou algo dentro dele, reacendendo uma parte de si que havia começado a adormecer sob o peso do desânimo. Ele fechou os olhos, absorvendo o ar frio em seus pulmões, e se lembrou de uma conversa com um mentor que mencionara que as lições mais valiosas da vida frequentemente vêm de fontes inesperadas. Talvez aquela fosse uma dessas lições, um lembrete de que a natureza possui uma sabedoria que transcende a compreensão humana. Ao abrir os olhos novamente, uma decisão começava a se formar, ainda nebulosa, mas persistente. Henrique não tinha uma resolução firme, mas a ideia de tentar mais uma vez parecia menos imprudente e mais como uma convocação que precisava ser atendida. Ele levantou-se da pedra, sentindo uma leveza renovada em seus passos. Com um último olhar à majestosa montanha, começou a considerar os preparativos necessários para mais uma tentativa. Uma dança final com a montanha, guiado por uma influência inesperada. O amanhecer trouxe uma luz dourada que tocou suavemente as encostas nevadas, enquanto Henrique se preparava para sua jornada. A decisão de tentar novamente amadureceu ao longo da noite, alimentada por uma mistura de determinação e pela imagem persistente da cabra solitária. Ele revisou seu equipamento com a precisão de quem sabe que o sucesso pode depender de detalhes supostamente insignificantes. Cada peça de roupa térmica, cada mosquetão e corda foram cuidadosamente verificados. Henrique compreendia que a menor negligência poderia ser fatal nas adversas condições alpinas. O vento sibilava ao redor do acampamento, como se a montanha estivesse sussurrando segredos antigos para aqueles que ousassem desafiar suas alturas. Ao partir, Henrique encontrou um pequeno grupo de alpinistas, que também se preparavam para enfrentar a montanha.
Uma troca de acenos silenciosos comunicou uma compreensão mútua, uma linguagem não verbal compartilhada por aqueles que amam a dança perigosa entre a vida e o abismo. Henrique iniciou a subida lentamente, sentindo o peso confortável de sua mochila e a segurança do arnês bem ajustado. Cada passo era medido, cada movimento calculado para economizar energia. Ele escolheu uma rota menos convencional, guiado por sua intuição e pela lembrança do caminho trilhado pela cabra. Seguir os passos de um guia tão improvável era tanto audacioso quanto fascinante. A altitude trouxe consigo um aumento no frio e na pureza do ar, clareando seus pensamentos e aumentando sua concentração. À medida que avançava, o terreno se tornava mais traiçoeiro, com penhascos abruptos e passagens estreitas que exigiam toda a sua atenção e habilidade. O silêncio da montanha era quebrado apenas pelo som de gelo partindo ou de pedras rolando, lembrando Henrique da natureza implacável do ambiente. De um ponto elevado, ele avistou a cabra novamente. Desta vez, ela não estava sozinha. Um pequeno grupo a acompanhava, movendo-se graciosamente por uma rota que escapava à visão comum dos alpinistas. Fascinado, observou como os animais se adaptavam ao terreno, confiantes em seus passos e unidos em seu propósito. Esse pequeno bando parecia reforçar sua decisão. Havia algo quase simbólico naquela visão, uma prova de que determinação coletiva e adaptabilidade eram vitais para sobreviver e prosperar em ambientes hostis. Henrique encontrou renovação e uma determinação ainda mais forte em seu espírito. Ele continuou a subida, mantendo a cabra e seu grupo no campo de visão. Eles serviam como um lembrete constante de que o impossível é frequentemente apenas uma questão de perspectiva. A cada passo seguro e firme, Henrique aproximava-se de seu objetivo, enquanto o peso da dúvida começava a derreter sob a intensidade de sua determinação. A montanha parecia menos uma adversária e mais um mestre paciente, oferecendo desafios que requeriam não apenas força física, mas também coragem e sabedoria. Henrique soube naquele momento que, independentemente do resultado final, essa escalada já estava cumprindo seu propósito de transformar uma desistência em renascimento. O sol estava alto no céu quando Henrique alcançou a primeira base intermediária, um platô protegido onde decidiu fazer uma breve pausa. O vento havia se aquietado e a quietude da montanha era quase palpável, como se a própria natureza estivesse aguardando seus próximos movimentos. Enquanto descansava, ele olhou ao redor, revisando mentalmente o que o havia trazido novamente para aquela jornada. A cabra e o pequeno rebanho que avistara anteriormente continuavam a influenciar suas decisões. Tinham seguido uma rota inesperada, quase desafiando a lógica humana, mas estavam perfeitamente adaptados ao seu ambiente. Henrique admirava a habilidade daqueles animais de encontrar caminhos onde nenhum parecia existir, e isso começava a influenciar suas próprias escolhas. Determinado, ele retomou a escalada com vigor renovado, cada movimento planejado com uma nova intenção. As lições silenciosas que aprendera com a cabra, paciência, observação e adaptação, tornavam-se cada vez mais evidentes à medida que o terreno se tornava mais desafiador. Ele seguiu a rota que deduziu ser a mesma tomada pela cabra. Era um trajeto pouco explorado, afastado das rotas populares, mas Henrique sentia que ali encontraria não apenas um desafio físico, mas também uma conexão mais profunda com a montanha e consigo mesmo. Durante a caminhada, ele tocava a superfície áspera da rocha e do gelo, sentindo a história ancestral que aquelas montanhas guardavam. O peso do tempo e das forças naturais que esculpiram aquelas paisagens era uma presença constante, humildemente aceita por aqueles que ousavam atravessá-las. Ao alcançar um estreito desfiladeiro, Henrique encontrou sinais da cabra, pequenas impressões na neve e um rastro sutil no solo pedregoso. A confirmação de que estava no encalço correto deu-lhe uma confiança renovada, como se estivesse seguindo o conselho silencioso de um velho amigo. A cada passo, a montanha revelava seus segredos, não através de palavras, mas através dos desafios que apresentava e das soluções que ele era obrigado a encontrar. Essa linguagem não falada criou um vínculo invisível entre ele e a paisagem, um entendimento silencioso que transcendia qualquer manual de escalada. Henrique estava de volta à aventura, não apenas como um desafio externo, mas como uma jornada interna, um retorno ao que mais amava, a dança delicada entre homem e natureza, onde cada movimento era uma pergunta e cada resposta era encontrada nas nuances do vento e na sabedoria ancestral das montanhas.
À medida que a manhã avançava, a montanha começava a mostrar seus dentes. Henrique se deparava agora com um trecho particularmente íngreme e traiçoeiro, onde a neve se misturava com placas de gelo instáveis. Cada passo precisava ser calculado com precisão quase cirúrgica. A adrenalina fluía em suas veias enquanto ele avaliava cada movimento, consciente de que qualquer erro poderia ser fatal. O vento, que inicialmente era um sussurro suave, crescera em intensidade, açoitando seu rosto e dificultando sua visão. Henrique ajustou os óculos de proteção, grato pelo equipamento escolhido. Com cada rajada, ele sentia a montanha testando sua determinação, como se perguntasse repetidamente se ele realmente merecia o cume. Em uma passagem estreita entre duas formações rochosas acentuadas, o espaço era tão apertado que exigia que ele tirasse a mochila e a empurrasse à sua frente. O esforço foi recompensado ao sair para o outro lado, onde uma vista deslumbrante se desdobrava. Um mar de picos brancos se estendendo até onde os olhos podiam alcançar sob um céu de azul cristalino. Enquanto admirava a vastidão e recuperava o fôlego, Henrique percebeu novamente a presença da cabra. Desta vez, ela estava mais próxima, equilibrando-se em uma saliência rochosa que, para qualquer outro ser, pareceria impossível de alcançar. Seus olhos encontraram os de Henrique, e por um breve, mas profundo momento, houve uma troca de respeito mútuo. A cabra parecia avaliar Henrique silenciosamente, quase medindo sua determinação e o espírito indomável que o mantinha escalando. Era como se ela representasse a própria essência da montanha, testando sua coragem e habilidade de adaptação. Reforçado por essa visão, Henrique prosseguiu. Ele sabia que os desafios estavam apenas começando, mas sentia-se mais preparado do que jamais estivera. Cada passo era uma confirmação de sua escolha de seguir em frente. Uma promessa silenciosa de que não deixaria que o medo ou a dúvida dominassem sua mente. Os obstáculos eram numerosos, trechos de gelo vivo, onde seus crampons precisavam se agarrar firmemente, e inclinações onde suas mãos congeladas tinham que encontrar fendas minúsculas para segurar. Mas com cada desafio superado, vinha uma renovação de confiança e uma clareza de propósito que fazia cada risco valer a pena. Henrique sentia que estava não apenas subindo uma montanha, mas também escalando barreiras internas que o haviam mantido preso por tanto tempo. Cada metro conquistado era um triunfo sobre suas inseguranças, e a presença constante da cabra era um lembrete de que alguns caminhos, embora solitários, são melhor trilhados com coração e mente abertas para a sabedoria ao redor. Conforme Henrique continuava sua escalada, a rota que seguia levou-o a um desvio inesperado, afastando-o do caminho tradicional percorrido por tantos alpinistas antes dele. Guiado por sua intuição e pelas discretas pegadas da cabra, ele se encontrou em território desconhecido, onde o silêncio era ainda mais profundo e a solidão palpável. O desvio conduziu-o a um corredor natural entre duas paredes rochosas imponentes, uma passagem esculpida por forças geológicas ao longo de milênios. A luz do sol filtrava-se através das nuvens, projetando padrões de sombra que dançavam nas superfícies ásperas. Cada passo reverberava contra as paredes, amplificado pela acústica peculiar do local, criando uma sensação de estar em um santuário antigo e reverente. A cada passo, Henrique sentia-se mais conectado à montanha, como se estivesse desvendando um segredo há muito guardado. Este caminho oculto era mais do que apenas uma rota física. Era um símbolo de sua jornada interna, uma metáfora para as descobertas que só surgem quando se ousa aventurar além das trilhas conhecidas. Apesar da beleza, o caminho não estava isento de riscos. A neve acumulada formava bancos instáveis, e pequenas avalanches de pedras rolavam ocasionalmente à medida que o terreno cedia sob o peso do tempo e da gravidade. Henrique avançou com cautela, sua experiência guiando cada movimento, enquanto seu instinto o mantinha alerta. Então, ele encontrou uma clareira isolada, cercada por penhascos imponentes. Ali, a cabra estava novamente, destacando-se contra a vastidão branca, sua postura calma e observadora. Henrique parou, absorvendo a serenidade do momento, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente presente. A clareira oferecia um momento de pausa e introspecção, um intervalo necessário na intensa jornada. Henrique aproveitou para se hidratar e comer, enquanto seus pensamentos se ancoravam no presente. Ele refletiu sobre como havia chegado até ali e sobre o que ainda o aguardava.
Observando a cabra, Henrique percebeu que talvez a verdadeira lição não fosse apenas sobre alcançar o cume, mas sobre o caminho percorrido para chegar lá. O desvio desconhecido que tomara, guiado por uma mão invisível e uma presença silenciosa, havia-lhe mostrado aspectos de si mesmo que ele ignorara ou negligenciara por tanto tempo. Renovado pela pausa e pela reflexão, Henrique levantou-se, pronto para continuar. Ele sabia que a jornada ainda reservava desafios, mas sentia-se mais forte, mais em paz com o que quer que estivesse por vir. A montanha, ao permitir que ele descobrisse esse caminho alternativo, havia se tornado mais do que um obstáculo. Era agora uma aliada em sua busca por autoconhecimento e superação. Com uma última olhada para a cabra, seu silencioso mentor, Henrique respirou fundo e retomou a escalada, ansioso para ver onde o caminho desconhecido o levaria. À medida que a ascensão continuava, a montanha se transformava em uma prova viva de resistência e vontade. Henrique avançava com determinação, cada movimento uma dança precisa entre ele e os elementos ao seu redor. A rota secreta que havia escolhido revelou-se mais rigorosa do que imaginara, testando suas habilidades ao limite. Um dos desafios mais formidáveis surgiu na forma de um penhasco íngreme coberto de gelo, onde a luz do sol criava um espetáculo de cristais brilhantes que pareciam formar uma parede de diamantes. Para muitos, a visão seria suficiente para reconsiderar a subida, mas para Henrique, aquilo era um símbolo da beleza que pode existir mesmo nos desafios mais árduos. Ele fixou as cordas de segurança em um ponto robusto antes de iniciar a escalada vertical. Com os crampons firmemente presos às botas e as picaretas de gelo em mãos, começou a ascensão. Cada golpe na superfície gelada era meticulosamente calculado, cada passo, deliberado. O som do gelo estalando sob a pressão ecoava como um trovão distante. A escalada era exaustiva, exigindo esforço físico e mental, e Henrique era forçado a parar em pequenas plataformas ao longo do caminho para recuperar o fôlego. Durante essas pausas, ele se voltava para a vastidão abaixo, onde sombras dançavam no vale coberto de neve. Havia uma beleza avassaladora na solidão e uma clareza que só o ar rarefeito proporcionava. Foi então que, em sua visão periférica, ele captou um movimento familiar. Mais uma vez, a cabra apareceu, à distância, observando-o com seus olhos profundos e calmos. Sua presença constante era um lembrete do equilíbrio e da adaptabilidade necessárias para sobreviver naquele ambiente hostil. Henrique sentia-se inspirado pela tenacidade do animal, cuja sobrevivência dependia de habilidades passadas de geração em geração, adaptadas às condições mais severas. A cabra, com sua presença serena, parecia incutir nele uma confiança renovada, lembrando-o de que ele também possuía uma sabedoria interna que precisava acessar. Com essa determinação renovada, Henrique continuou a escalada. Passo a passo, ele desafiava a gravidade e seus próprios limites, impulsionado pela visão do cume que lentamente se tornava mais do que uma meta, um símbolo de superação pessoal. Finalmente, ao alcançar o topo do penhasco, Henrique sentou-se, exausto, porém triunfante, admirando a vista que se desdobrava ao seu redor. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto sombras longas se estendiam pela neve. Ele sabia que ainda havia muito terreno a percorrer, mas cada vitória como esta era uma confirmação de que estava no caminho certo. A montanha, com todos os seus desafios, estava ajudando Henrique a redescobrir a força que sempre existira dentro dele. Uma força que ele havia esquecido, mas que agora brilhava tão intensamente quanto a luz do sol refletida no gelo ao seu redor. Conforme a tarde avançava, nuvens pesadas começaram a se acumular no horizonte, anunciando a chegada iminente de uma tempestade. Henrique sabia que precisava encontrar um lugar seguro para se abrigar antes que os ventos se intensificassem e a neve começasse a cair torrencialmente. A montanha, em toda sua majestade, também era implacável em suas mudanças abruptas de humor. Lembrando-se das lições de observação que a cabra lhe ensinara, Henrique examinou o terreno ao redor em busca de um refúgio. Não demorou muito para que ele encontrasse uma pequena caverna quase oculta por uma saliência rochosa. Era como se a própria montanha estivesse oferecendo um abrigo, um lugar para recolher seus pensamentos enquanto o mundo lá fora se preparava para desabar. Henrique instalou-se na caverna, ansioso por escapar do frio crescente.
O interior era surpreendentemente acolhedor, com paredes de pedra que bloqueavam o pior do vento e ofereciam um espaço para ele acender um pequeno fogareiro. A luz tremeluzente lançava sombras dançantes nas paredes, criando um ambiente quase meditativo. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Henrique aproveitou a pausa forçada para refletir sobre sua jornada. A caverna tornou-se não apenas um refúgio físico, mas também um espaço de introspecção. Ali, no silêncio interrompido apenas pelo sussurrar do vento e pelo ocasional som distante do gelo quebrando, ele revisitou cada decisão que o levara àquele momento. Ele pensou sobre a cabra e o caminho inesperado que havia seguido. A sabedoria que encontrou não estava apenas na escolha do caminho físico, mas na aceitação de que a orientação pode vir de fontes inesperadas. No calor suave do abrigo, Henrique começou a perceber a profundidade das lições que a montanha e seus habitantes silenciosos tinham a oferecer. As horas passaram enquanto a natureza desencadeava sua fúria do lado de fora. Henrique aproveitou o tempo para revisar seu plano, assegurando-se de que cada etapa fosse meticulosamente preparada para quando a tempestade passasse. Ele sabia que essa parada era apenas um intervalo, um momento de pausa antes do próximo estágio de sua jornada. Quando a tempestade finalmente começou a amainar, Henrique sentiu que algo dentro dele havia mudado. Era como se a introspecção forçada pela tempestade tivesse acalmado tempestades internas, trazendo clareza e renovação de propósito. Ele estava pronto para continuar, não apenas mais próximo do cume, mas também mais próximo de um entendimento profundo de si mesmo e de sua relação com a montanha. A clareira no tempo e no espaço permitiu que ele reencontrasse a coragem e determinação necessárias para os desafios finais que a montanha lhe reservara. Henrique sabia que, assim como a tempestade havia passado, ele também superaria qualquer obstáculo que estivesse por vir, com a força de um espírito revivido e o apoio silencioso de sua guia improvável. Assim que a tempestade se dissipou, deixando para trás um manto de neve fresca e um céu claro, Henrique saiu do abrigo temporário, sentindo o ar renovado e puro dos Alpes. A caverna que o acolhera havia sido mais do que um refúgio contra a tempestade. Transformou-se em um local de transformação interna, onde ele conectou seus pensamentos mais profundos às lições silenciosas da montanha. O mundo ao seu redor parecia renascido, lavado pela tempestade e iluminado pelo sol da manhã que se erguia lentamente no horizonte. Henrique aproveitou o momento para respirar profundamente, enchendo os pulmões com o ar cristalino e absorvendo a imensidão daquela paisagem que se estendia até onde a vista alcançava. A beleza impactante do ambiente preenchia-o com uma sensação de humildade e gratidão. Enquanto se preparava para retomar a escalada, Henrique refletiu sobre as revelações vivenciadas no abrigo. Ele percebeu que sua jornada não era apenas física, mas também uma metáfora para a vida. Cada desafio, cada desvio, cada tempestade, uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Compreendeu que a verdadeira força vinha de dentro e que a resiliência era tanto uma questão de adaptação quanto de determinação. A cabra, cuja presença fora quase constante durante sua ascensão, tornou-se um símbolo de orientação e perseverança. Henrique entendeu que o animal não apenas mostrara um caminho físico alternativo, mas também o inspirara a buscar novos caminhos dentro de si mesmo. A montanha, através de sua beleza austera e desafios intransigentes, tornou-se um espelho para sua alma, refletindo tanto suas fraquezas quanto suas forças. Com esses pensamentos em mente, Henrique ajustou o equipamento, verificando cuidadosamente cada detalhe antes de retomar a escalada. Sentia-se mais leve, como se a carga emocional que carregara até aquele ponto tivesse sido deixada para trás, substituída por uma nova clareza e propósito. Enquanto avançava, cada passo parecia mais firme, mais seguro. O caminho à sua frente ainda era desconhecido e repleto de desafios, mas Henrique agora via cada obstáculo como uma oportunidade de testar seus limites e expandir sua compreensão. A montanha tornou-se uma aliada, suas lições gravadas profundamente em seu coração e mente. O sol brilhava intensamente no céu azul, aquecendo seu rosto enquanto ele subia cada vez mais alto,
A sensação de estar exatamente onde deveria estar, vivendo cada momento com plenitude e consciência, era quase avassaladora. Henrique sabia que, independentemente do que o aguardasse no topo, a jornada em si já havia valido a pena. A montanha não era apenas um objetivo físico, mas uma parte integral de seu ser, uma fonte interminável de sabedoria e desafio. Com um coração renovado e um espírito indomável, Henrique continuou sua ascensão, ansioso para descobrir o que mais a montanha tinha a ensinar. Após horas de escalada persistente, Henrique finalmente se aproximou do cume da montanha. A jornada havia sido extenuante, repleta de desafios físicos e mentais que testaram cada fibra de sua determinação. No entanto, cada dificuldade superada apenas reafirmou sua resolução, e a visão do cume, agora tão próximo, o enchia de uma sensação indescritível de realização. O vento estava mais calmo, quase reverente, como se a própria montanha reconhecesse seu esforço e coragem. À medida que Henrique dava os últimos passos, a paisagem ao seu redor se expandia em um panorama espetacular de picos nevados e vales profundos, iluminados pela luz dourada do sol que começava sua descida no horizonte. Ao alcançar o cume, Henrique parou por um momento, absorvendo a enormidade do que havia conquistado. Aquele ponto não era apenas um local físico, mas um marco de tudo o que aprendera, sobre resiliência, confiança e a profunda conexão entre ele e a natureza. A jornada havia sido tanto externa quanto interna, e cada passo, uma afirmação de sua capacidade de enfrentar e superar suas próprias limitações. Henrique olhou ao redor, o olhar percorrendo a vastidão silenciosa, sentindo uma paz profunda e gratificante. Ele pensou na cabra, o guia silencioso que o ajudara a encontrar seu caminho, tanto na montanha quanto dentro de si mesmo. O animal não estava à vista, mas sua presença havia se tornado parte dele, uma lembrança eterna da sabedoria silenciosa e do espírito indomável da montanha. A revelação de que a verdadeira conquista não estava apenas em alcançar o cume, mas em tudo o que aprendera ao longo do caminho, preencheu-o de gratidão. Ele compreendeu que cada desafio enfrentado era uma chance de crescer, e que a montanha, com todos os seus perigos e beleza, fora uma professora generosa. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, Henrique sentiu uma conexão com todos aqueles que haviam pisado ali antes dele, e com aqueles que um dia fariam a mesma jornada. A montanha era eterna, mas ele agora fazia parte de sua história, e ela da dele. Com uma última inspiração do ar fresco do cume, ele começou a se preparar para a descida. Sabia que a jornada ainda não estava completa, mas estava pronto para enfrentar o que viesse, armado com as lições que a montanha lhe ensinara. Enquanto descia, o coração de Henrique estava leve, repleto de um conhecimento silencioso e profundo. O verdadeiro cume estava dentro dele, e alcançá-lo era a maior vitória de todas. A descida da montanha, embora menos extenuante fisicamente que a escalada, trouxe seus próprios desafios e momentos de introspecção. Para Henrique, descer da montanha não era simplesmente uma questão de retornar ao ponto de partida, mas uma oportunidade de refletir sobre a transformação interna que havia ocorrido durante a ascensão. Cada passo cuidadosamente colocado na neve macia e gelo escorregadio era acompanhado por uma meditação silenciosa sobre o que ele havia vivenciado. O sol, agora baixo no horizonte, lançava sombras longas e suaves sobre o terreno, criando uma atmosfera de paz e contemplação. A montanha, a essa altura, parecia ter suavizado sua postura, como se oferecesse uma despedida gentil a um amigo que a desafiara e a respeitara. Enquanto descia, Henrique revisitou mentalmente as lições aprendidas ao longo do caminho. Ele lembrou-se das dificuldades encontradas, das hesitações e decisões tomadas e da resiliência que descobriu dentro de si. Cada passo na descida era uma confirmação de que ele não era a mesma pessoa que começou a escalada. Um processo de autodescoberta havia sido iniciado, e ele agora carregava uma nova compreensão de suas capacidades e limitações. Ao passar pela rota pouco convencional que seguira na subida, guiado pelas pegadas da cabra, Henrique refletiu sobre a importância de confiar na intuição e estar aberto às lições que o ambiente natural oferece. A cabra, que tantas vezes servira como guia silenciosa, estava agora invisível, mas sua influência era inegável. A sabedoria encontrada em sua presença ressoava em seu coração, lembrando Henrique de que a natureza fala de muitas formas
bastando disposição para ouvir. A descida trouxe consigo um novo entendimento de equilíbrio, não apenas físico, necessário para navegar o terreno traiçoeiro, mas também emocional, essencial para enfrentar os altos e baixos da vida cotidiana após voltar para casa. Henrique compreendeu que a montanha havia tornado mais claras as verdades universais sobre paciência, perseverança e a importância de cada passo no caminho. Quando finalmente alcançou a base da montanha, o céu estava tingido de um azul profundo e estrelado. Uma sensação de conclusão e realização o envolvia. Henrique olhou para trás, para a silhueta majestosa da montanha escura contra o céu noturno, sentindo uma profunda gratidão por tudo que havia experimentado e aprendido. Ele sabia que, embora essa jornada específica tivesse chegado ao fim, as lições e a força que ganhou o acompanhariam para sempre. A descida não era o fim, mas o início de uma nova fase de sua vida, onde as montanhas, com seus desafios e beleza, sempre seriam um ponto de referência e inspiração. Com passos firmes e um coração renovado, Henrique deixou a montanha para trás, pronto para levar adiante as lições da jornada, sabendo que, em espírito, a montanha sempre estaria com ele. De volta à base da montanha, Henrique sentiu a mistura familiar de satisfação e melancolia, que vem com o término de uma grande aventura. O ar ainda estava frio, mas havia uma suavidade na brisa que parecia acolhê-lo de volta. Com o peso da mochila agora aliviado, ele caminhou lentamente pelo acampamento, seus pensamentos ecoando os passos tranquilos sobre a neve amolecida. A experiência na montanha, com todas as suas provações e triunfos, havia marcado Henrique de maneiras que ele ainda estava começando a compreender. Sentia-se como uma nova pessoa, alguém que carregava consigo uma coleção de aprendizados que não poderiam ser encontrados em livros, mas que foram esculpidos na rocha e no gelo, e soprados pelo vento eterno das alturas. Enquanto desmontava seu acampamento e organizava seus pertences para a jornada de volta, Henrique foi abordado por outros escaladores, intrigados por sua rota e pelo brilho tranquilo em seus olhos. Ele compartilhou partes de sua experiência, as lições silenciosas aprendidas e a inspiração inesperada da cabra, que havia servido como guia e símbolo ao longo do caminho. Naqueles momentos de partilha, Henrique percebeu que sua jornada não era apenas pessoal. Suas histórias, suas experiências, poderiam inspirar outros a buscar seus próprios desafios, a encontrar suas próprias montanhas, sejam elas físicas ou metafóricas. A verdade que ele descobrira era universal, que em todo desafio reside a oportunidade de autodescoberta e crescimento. Ao começar sua caminhada de retorno à civilização, Henrique sentiu uma nova perspectiva se desenrolar diante dele. As montanhas que ele ainda via ao longe não eram obstáculos, mas sim convites à aventura e à exploração interna. A vida, com suas próprias subidas e descidas, era agora um terreno menos intimidador, repleto de possibilidades. Já em casa, as memórias de sua jornada serviram como um farol constante. Ele se lançou em novos projetos, explorou diferentes caminhos em sua carreira e cultivou relacionamentos com uma profundidade e empatia renovadas. Cada desafio enfrentado na montanha havia lhe dado ferramentas para navegar as complexidades do cotidiano com graça e coragem. Henrique também começou a planejar novas aventuras, atraído por horizontes distantes que prometiam desafios e revelações. Sabia que a essência da exploração estava em continuar a aprender e a crescer, impulsionado pela curiosidade e pela coragem de desafiar o desconhecido. A experiência na montanha havia terminado, mas seu legado perduraria, enchendo cada dia de significado e propósito. Henrique estava pronto para abraçar o futuro, sabendo que onde quer que fosse, as lições da montanha estariam sempre com ele, guiando seus passos em direção a novos horizontes. Agora, imagine uma terapeuta determinada e uma ovelha negra única, unidas em uma batalha contra o tempo e o ceticismo. O Conselho de Ética aguarda, pronto para decidir o destino de um audacioso programa de terapia para crianças autistas. Será que a doutora Mariana conseguirá provar que a conexão das crianças com a ovelha, Luna, tem o poder de transformar vidas? O que está em jogo se ela falhar? Você não vai querer perder essa história tensa e emocionante. Está pronto para viver cada emoção dessa história surpreendente? Clique agora nesse vídeo que aparece na sua tela e venha comigo nessa incrível jornada. Histórias surpreendentes estão sempre a um clique de distância. Te vejo no próximo.